Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Abreu. Hoje nós vamos falar sobre a tuberculose, um problema de grande magnitude e importância da saúde pública mundial, que há mais de um século vem sendo um grande desafio para os sistemas de saúde, principalmente os sistemas universais como o SUS. No início do século passado, tem-se nota de que a tuberculose, inclusive, estaria associada ao certo romantismo, não é, dos jovens boêmios e poetas. Entretanto, ao longo dos anos, esta doença foi se periferizando, se transformando numa doença negligenciada, com grande vulnerabilidade da população que é acometida. E a partir da década de 80, com a eclosão da AIDS, passou a ter novos contornos, né, e novos desafios para os sistemas de saúde. Portanto, é importantíssimo que a gente que estuda, né, a saúde pública nas suas diversas possibilidades de aplicação, seja na epidemiologia, seja na política do planejamento e gestão, ou na medicina preventiva ou medicina preventiva, de família e comunidade, como é o caso da nossa especialidade, nós sempre nos debateremos com os desafios dessas doenças negligenciadas, dentre as quais está a tuberculose. Vamos lá? Vou socializar aqui com vocês a minha tela para a gente começar a nossa conversa. Saúdo a todos vocês, estudantes da rede FTC, assistentes dessa apresentação. A nossa ementa está aqui. Vamos trabalhar promoção, prevenção, vigilância, epidemiologia, diagnóstico, tratamento, segmento clínico, a reabilitação e tudo isso em relação às diferentes formas clínicas da tuberculose, com ênfase, claro, na tuberculose pulmonar, que é a principal representante dessas entidades nosológicas. 7 serão os nossos tópicos, uma breve introdução, epidemiologia, quando suspeitar, como investigar, como acolher e iniciar o tratamento, como tratar e qual é o papel efetivo da atenção primária à saúde no enfrentamento dessa questão. A primeira informação importante é: tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta as pessoas. Ela é provocada por um bacilo, que é o bacilo de Koch, né? Prioritariamente, uma bactéria, mas também tem outros bacilos envolvidos, Bovis africano, macrote, e afeta pulmões, principalmente, mas também podendo afetar outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges. Mais de 70 mil casos novos são diagnosticados anualmente no Brasil, com algo em torno de 4.500 mortes por ano, diretamente relacionadas à tuberculose, seja ela como doença principal ou como associada a outro tipo de enfermidade, que no caso tem o destaque aqui para a AIDS, como disse no início, que modificou, né, o perfil a partir da década de 80, principalmente em virtude do surgimento da tuberculose tardia e da tuberculose resistente. O homem é o principal reservatório, mas também existem outros, o gado bovino, os primatas, né, aves e outros mamíferos. Tá bom? Do ponto de vista epidemiológico, o que a gente tem aqui de informações que são importantes trazer? Não é de hoje que a tuberculose é um problema de saúde pública.
Tanto que a Organização Mundial de Saúde chama a atenção, por exemplo, de que lá no início do século XIX, século XX, desculpe, e que durante o século XIX, né, tuberculose era a grande doença avassaladora que tinha, em alguns lugares, algo em torno de 50% da causa de mortes. Como eu disse, ela foi se periferizando. Então, à medida em que o tempo foi passando, ela foi invadindo as camadas mais pobres, os países mais pobres. E hoje temos aí a América Latina, por exemplo, com uma incidência em torno de 268 mil casos novos por ano, com destaque aí para a América do Sul. E, obviamente, não podemos deixar de colocar que o Brasil está aí despontando como um dos países onde existe o maior número de óbitos diretamente relacionados à tuberculose, como é o caso desse levantamento aqui entre 2001 e 2014. 70 mil mortes relacionadas à tuberculose. Tanto que, entre 2016 e este ano, de 2020, foi feito aí um trabalho de reclassificação dos países prioritários. E observem, o Brasil ocupa a 20ª posição na lista dos países prioritários para a tuberculose e 19ª posição entre os países cuja tuberculose esteja associada ao HIV. No Brasil, a tuberculose é a 4ª causa de morte entre as doenças infecciosas e a primeira causa de morte dentre aqueles pacientes que possuem o diagnóstico de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Certo? Quando a gente olha gráficos para demonstrar o comportamento da tuberculose ao longo do tempo, a gente observa, por exemplo, nesse gráfico aqui que foi divulgado pelo Ministério da Saúde em 2018, que está lá na sua página, demonstra aqui 3 indicadores importantes relacionados à tuberculose. A taxa de incidência, que continua elevada, em torno de 40. Ó. A taxa de incidência da tuberculose bacilífera, porque nem toda a tuberculose é bacilífera, portanto, está aqui em torno de 20%. E a taxa de mortalidade, que é aparentemente baixa, mas gira aqui em torno de 3 a 4%, mantendo-se estável aí nesse período aí de aproximadamente 17 anos. Vejam só que coisa interessante. Esse gráfico que mostra a questão da cura e do retratamento é muito interessante porque nos permite ver, não é, o comportamento da nossa intervenção. E qual é a resposta que vem sendo dada ao longo do tempo, considerando aí esse mesmo período de 2001 até 2015, 2016, no que diz respeito à questão dessa prevenção terciária. Tá? O verdinho significa casos bacilíferos curados. Daqueles 20% bacilíferos diagnosticados, quantos por cento de cura existe? Veja que é um percentual bastante elevado em todos os anos, significando que o diagnóstico precoce e bem feito com um tratamento supervisionado, de fato, é bastante efetivo, porque pode chegar próximo de 80% de cura. Só que alguns desses casos precisam de retratamento. E vejam que esse retratamento, que é o roxinho aqui, foi aumentando ao longo do tempo. Neste período. Da mesma forma que aumentou também a co-infecção com HIV, os casos com teste HIV realizado. Ao longo do tempo,
o aumento dos casos com teste HIV foi seguido do aumento dos casos de retratamento. E isto reforça aquela afirmativa que eu fiz no slide anterior, que a medida da piora epidemiológica da tuberculose está na associação com outras doenças e, no caso, particularmente, a AIDS. A mortalidade por tuberculose, lá em 2016, quando ela foi esse estudo da Organização Mundial de Saúde, analisou a frequência no Brasil, identificou que 76% dos casos de tuberculose eram tuberculose pulmonar. Ou seja, de cada 4 casos, 3 eram tuberculose pulmonar e os outros 25% estavam divididos nas outras formas de tuberculose. Isso considerando aí os óbitos daquele ano. 15% de tuberculose respiratória extrapulmonar, 4,9% de tuberculose miliar, tuberculose do sistema nervoso e tuberculose de outros órgãos. Veja a importância da forma pulmonar da tuberculose, portanto, na população brasileira. E que população é essa? Uma população geral, mas que tem muitos que são vulneráveis, né? Dados de 2015 da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e do IBGE, né, mostram que populações como indígenas, privados de liberdade, pessoas que vivem com HIV/AIDS e população de rua, têm um risco de adoecimento por tuberculose muito maior que a população em geral. Isso depende muito da exposição e também das condições socioeconômicas e de vulnerabilidade social. Os indígenas 3 vezes mais, os privados de liberdade 28 vezes mais, os portadores de HIV/AIDS 28 vezes mais, e aqueles que moram na rua, com todas as exposições possíveis, 56 vezes mais. E é exatamente nessa população que a tuberculose tem incidência mais elevada e que carece da intervenção do Estado com políticas públicas. Mas como a tuberculose é transmitida? Já é de conhecimento de todos, os que estudam medicina, os profissionais da área de saúde, né, que a transmissão da tuberculose é aérea e que ela se dá a partir de aerossóis, o que faz com que seja, digamos assim, de grande importância as medidas preventivas para evitar, né, o compartilhamento das gotículas infectadas pelo bacilo de alguém que possa vir a tossir, espirrar ou falar e que tenha efetivamente a tuberculose e seja vacilífero. Certo? Tem até um cálculo que coloca aqui que uma comunidade, né, um indivíduo com baciloscopia positiva pode infectar até de 10 a 15 pessoas e por isso o bloqueio epidemiológico é super importante quando se identifica um caso. Além do mais, já se sabe, né, que essa transmissão aérea tem como desdobramento aí a possibilidade que os bacilos se depositem nas roupas, nos lençóis, nos copos e objetos onde os aerossóis sejam, digamos, expostos aos aerossóis, e isso possibilita a transmissão, apesar de não ser uma coisa de tanta importância assim, quando se compara a transmissão aérea diretamente relacionada. Enquanto o indivíduo estiver eliminando bacilos, ele está transmitindo tuberculose. E por isso a importância de você ter um diagnóstico precoce e uma
terapêutica efetiva para bloquear, né, essa transmissão. Ok? A gente sempre diz que as medidas de controle, portanto, as medidas de prevenção, são medidas muito importantes e que podem, digamos, fazer a diferença na hora dessa cadeia de transmissibilidade, na hora do bloqueio dessa cadeia de transmissibilidade. Partimos agora para discutir um pouco quais são os sintomas. Não é? Estamos falando de quê? De alguém que tosse, que tem uma tosse seca ou produtiva, mas que não é qualquer tosse, é uma tosse que, medida no tempo, dura algo em torno de 3 semanas ou mais, e mesmo diante das medidas de controle dessa tosse, ela é uma tosse persistente. Mas não basta ser tosse, porque tosse pode ser muita coisa, é preciso que algumas outros sinais estejam presentes ou apareçam, né, nesta investigação. Perda de apetite, febre noturna, sudorese, emagrecimento, não é? O cansaço, a fadiga e até o comprometimento de sistemas, como, por exemplo, o sistema imunológico, estariam aí nessa sintomatologia para a gente fechar o diagnóstico da tuberculose. Aqui está um slidezinho que ajuda a gente a ver. É o cara que tosse, tem suor noturno, que tem cansaço, falta de apetite, perda de peso, febre, dor no peito. Todos esses sintomas em conjunto ou isoladamente, com tosse, sinalizariam para a gente, né, a possibilidade de estarmos diante de um quadro de tuberculose. Quando não tratada, a tuberculose pode complicar, né? E aí temos que estar atentos a essas manifestações. Porque essa tosse pode evoluir, né? E aí esta pessoa começa a apresentar algumas sintomatologias mais graves, como dispneia, hemoptise, escarro com sangue, atelectasia, imagem pulmonar, empiema, e exacerbação da dor torácica. É importante diagnosticar precocemente e, para isso, é necessário saber que tipo de exames estão disponíveis para que nós possamos fazer um bom diagnóstico da tuberculose e partir para uma terapêutica segura, né? Baciloscopia, o teste rápido molecular para a tuberculose, a cultura para a micobactéria e a investigação complementar por exame de imagem. Vamos falar um pouquinho de cada um, ok? Esta baciloscopia, também denominada de pesquisa de bacilo ácido álcool resistente em escarro, né? 2 amostras são suficientes quando se tem a suspeita clínico-radiológica de tuberculose pulmonar. O teste do escarro, né? A pessoa tosse, escarra, e você faz a baciloscopia direta, né? E quando a suspeita é de tuberculose extrapulmonar, os exames e materiais biológicos são diversos. Mas, assim, em geral, a pesquisa do bacilo ácido álcool resistente, o teste do escarro, que é disponível no Sistema Único de Saúde. Outro exame é o teste rápido molecular da tuberculose, que é uma técnica que utiliza a proteína C reativa, é uma técnica de biologia molecular, que detecta o bacilo causador da doença, né, em 2 horas. E também identifica a resistência ao antibiótico rifampicina, que é um dos principais medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose.
Outra técnica, cultura para micobactéria, onde temos aí a suspeita clínica ou radiológica, com a baciloscopia repetida negativa, mas que a gente sustenta como sendo possibilidade de ser diagnosticado com tuberculose, principalmente quando estamos diante de pessoas mais vulneráveis, imunodeprimidas, com dificuldade de obtenção da amostra, que muitas vezes isso acontece, ele não consegue escarrar. Quando estamos diante de uma tuberculose extrapulmonar, e quando há uma infecção por micobactérias não tuberculosas, né? E aí você pode lançar mão da cultura, ou seja, fazer uma cultura para poder verificar qual é o patógeno que vai crescer. Não menos importante, e talvez em alguns casos o primeiro a ser solicitado, juntamente com o teste do escarro, é a radiologia pulmonar, né? A investigação complementar por exame de imagem, que deve ser solicitada para todo paciente com suspeita de tuberculose pulmonar, não é? Um exame de fácil acesso, mas que não se pode desconsiderar que 15% desses casos não apresentam qualquer alteração radiológica. Não é? Então, é importante pedir, mas podemos também não ter a imagem que a gente gostaria de ver. Eu trouxe para vocês aqui alguns diapositivos radiográficos, né? Mostrando exatamente essa questão. Veja aqui, ó, essa imagem cavitária, aqui uma imagem de condensação, aqui uma imagem de velamento, aqui uma imagem mais difusa, de comprometimento difuso, aqui mais centralizado, com uma cavitação aqui. Então você tem a cavitação pulmonar, a condensação pulmonar, a opacidade pulmonar, um infiltrado difuso, padrão miliar, né? Ou um padrão misto, como é o caso que está aqui. Tá bom? Está na ordem aqui. Então está muito fácil de compreender os diferentes padrões. São somente esses? Não. Podem aparecer outros padrões, mas esses geralmente são os padrões clássicos que a gente acaba facilmente diagnosticando apenas com um olhar radiológico, complementando com o exame laboratorial, baciloscopia. Tuberculose tem cura. Agora, é preciso tratar até o fim. Porque se houver interrupção, podemos estar induzindo aí a uma tuberculose resistente. Então é importante ter clareza de que é um trabalho que precisa de muito incentivo ao paciente, perseverança e disciplina de todos. Escolher o melhor medicamento, a melhor terapêutica, desculpem, né? É muito importante. Porque podemos estar diante de um caso novo, virgem de tratamento, diante de um caso de abandono, que a gente vai precisar, né, resgatar, ou diante de um retratamento, né? E aí cada caso tem um manejo diferente. Muito bem. Este quadro de referência referência do tratamento é muito importante para elucidar os papéis, né, dos níveis de atenção. O que pode fazer atenção básica? Quando a gente referenciar para o nível secundário, para o nível terciário e até para o nível hospitalar. Se estamos diante de um caso novo e a predileção terapêutica é o esquema básico, não há necessidade nenhuma de se encaminhar isso para especialista em nível secundário ou terciário. O próprio profissional da atenção primária, médico de família e comunidade, poderá fazer. E ele poderá fazer também o esquema básico
diante de recidivas de tratamento, seja por recidiva após a cura ou recidiva após abandono, né? Nesses casos, ele vai monitorar os resultados laboratoriais, vai fazer cultura, vai verificar a sensibilidade, e dependendo dos resultados desta sensibilidade, né, ele poderá ou não encaminhar para uma referência terciária. Nos demais esquemas terapêuticos, sempre haverá necessidade de um serviço de referência, até por conta das especificidades. Estamos diante de pacientes com hepatopatias importantes, efeitos colaterais de maior magnitude, nós vamos ver daqui a pouco quais são eles, em relação às medicações utilizadas, presença de co-infecção HIV/AIDS, uso de medicamentos imunossupressores, pessoas que fazem tratamentos prolongados e que têm imunossupressão, precisam de serem acompanhados no serviço de referência secundária. Referência terciária, por exemplo, quando você tem multiresistência e tem que utilizar de vários esquemas terapêuticos, ou melhor, esquemas terapêuticos combinados, né? Precisa sim de uma referência terciária, muitas vezes até de hospitalização, como no caso da tuberculose meningoencefálica, que necessariamente você tem que caminhar para o nível hospitalar. Ok? Muito bem. Os esquemas estão postos aqui. O Manual do Ministério da Saúde de 2011, não precisamos inventar a roda, não é? Deixa eu passar o próximo, que fica mais fácil da gente olhar. Bem, em relação ao esquema básico de tratamento, né, nós podemos observar nesse slide que é um esquema de 6 meses, dividido em 2 fases. Como nós vimos no slide anterior, né, a atenção básica ela é responsável prioritariamente pela aplicação do esquema básico de tratamento, que é composto aí por essas 2 fases. Uma fase de 2 meses, que é chamada fase de ataque ou fase intensiva, na qual a gente usa um esquema com 4 drogas, chamado esquema RIPE, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Esse é o esquema clássico. E a fase de manutenção com 2 drogas, rifampicina e isoniazida. É o esquema RI. Então, esse esquema de 6 meses, RIPE-RI, quer dizer, 4 drogas na primeira fase, que dura 2 meses, e mais 2 drogas na segunda fase, que dura 4 meses. Eu gosto sempre de chamar a atenção que neste período, né, de mudança da fase 1 para a fase 2, nessa fase intensiva para a fase de manutenção, é o período onde geralmente a gente tem, vamos dizer, surpresas em relação ao esquema utilizado pelo paciente. A gente geralmente, em alguns casos, perde. Vimos que 80% dos pacientes, 70% a 80% dos pacientes acabam tendo um sucesso terapêutico, mas esse que a gente perde é exatamente em virtude da grande quantidade de efeitos adversos, logo nessa primeira fase, que desestimula o paciente a seguir adiante, e também, de certa forma, o tempo prolongado da segunda fase, que acaba por estar comprometido com, digamos assim, a adesão do paciente, certo?
Olha só, aqui está o esquema básico de adultos e adolescentes detalhado, né? RIP. As letras aqui estão um pouquinho modificadas, mas são as mesmas drogas, não é? Na fase intensiva, né, você trabalha 2 meses, e aí, dependendo do peso do paciente, da pessoa, aí a gente vai ter uma quantidade de comprimidos diária. Se o paciente tem entre 20 e 35 quilos, 2 comprimidos. Se tem entre 36 e 50 quilos, 3 comprimidos. E mais que 50 quilos, ele usa 4 comprimidos. Isso aqui é uma dose única, não é? Diária, durante 2 meses. Na segunda fase, que é a fase de manutenção, tá? Também seguindo a mesma lógica, você vai trabalhar com a rifampicina e com a isoniazida, né? Um comprimido ou cápsula, né? De 300 por 200, ou 2 comprimidos de 150 por 75, então a dose diária, né? Se ele tiver entre 20 e 35, se ele estiver entre 36 e 50, você já tem essa dosagem aqui, 300 por 200, 150 por 100, ou 3 de 150 por 75. E acima de 50 quilos, 2 comprimidos ou cápsulas de 300 por 200, ou 4 comprimidos de 150 por 75. O que é importante aqui? Esta fase 2, 4 meses. Esta fase 1, 2 meses. Este é o esquema dos adultos. Tem um esquema também para as crianças, não é? Menores de 10 anos, porque o esquema de adulto e adolescente, esse anterior aqui, deixa eu voltar, é a partir de 10 anos, 11 anos, na verdade, né? E aqui, abaixo de 10 para baixo, né? Vejam, aqui também é em 2 fases, fase de ataque, fase de manutenção, só que, em virtude das complicações do etambutol em relação à neurite óptica em crianças, que pode ter aí consequências graves, esta droga é retirada do esquema. Então, aplica-se na fase 1, rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Tá bom? E na segunda fase, rifampicina e isoniazida. Veja, está na dependência também do peso. Ó. Até 20 quilos, tem uma miligramagem diária que você utiliza. Entre 21 e 35, outra miligramagem. De 36 a 45, outra miligramagem. E acima de 45, outra miligramagem. Ok? Então, tanto no esquema para adultos quanto no esquema para crianças, se baseia no peso do paciente para determinar a dose diária efetiva do esquema utilizado, seja na fase de ataque ou fase intensiva, ou na fase de manutenção, não é? Sempre terá que ser visto a quantidade de medicação que será administrada a partir desses extratos de peso do paciente, da pessoa em tratamento, com todos os cuidados em relação aos efeitos adversos que veremos agora. Todo tratamento tem seus efeitos adversos. Não seria diferente, não é diferente com o tratamento da tuberculose. E, geralmente, é aí que está
a desistência dos pacientes. E nós temos que estar próximos, fazendo um trabalho muito próximo dos pacientes, para evitar que eles abandonem o tratamento e a gente tenha que começar de novo, tentar fazer um resgate. Certo? É sempre importante dizer ao paciente quais são os efeitos adversos que podem acontecer e o que ele precisa fazer quando isto acontecer, não é? A grande maioria dos pacientes queixa-se de náusea, vômito do abdominal no esquema HIP. Muito importante nesse caso é tentar reformular o horário das medicações, fazendo algumas combinações com a alimentação, com o cuidado para evitar a diminuição da eficácia do medicamento, né? Como, por exemplo, 2 horas após o café da manhã, ou até com o café da manhã, né? E avaliar a função hepática nesse período. Estamos falando aqui dos 2 primeiros meses. Rifampicina pode dar suor, urina cor avermelhada, é só observar, orientar o paciente para que, se isso acontecer, ele não se assuste. Prurido ou exantema leve, isoniazida e rifampicina, usar antihistamínico. Dor articular, pirazinamida e isoniazida, usar anti-inflamatório ou analgésico para minimizar. Neuropatia periférica, principalmente nos mais idosos, muito comum com a isoniazida e em alguns casos com etambutol, não é? Fazer a reposição de vitamina B6. Pirazinamida causando hiperuricemia. Orientar uma dieta com baixa ingesta de proteína. Hiperuricemia com a dor articular. Mesma coisa, dieta baixa, de baixa proteína, e em alguns casos utilizá-lo purinol ou colchicina para aliviar as dores e para diminuir o ácido úrico. Cefaleia, ansiedade, euforia e insônia com a isoniazida, orientar o paciente, nem sempre é necessário entrar com medicação. Seguindo aqui, dos efeitos adversos, exantema ou hipersensibilidade moderada grave. Sistema HIP ou com o sistema com a streptomicina. Se acontecer, podemos estar diante aí de uma reação alérgica, e é importante considerar a possibilidade de suspender e substituir o tratamento, desensibilizando o paciente necessariamente. E a psicose. Crise convulsiva, encefalopatia tóxica, nesses casos, com a isoniazida, precisaria ser suspensa. Seguindo aqui, mais uma tabelinha para nós. A neurite óptica do etambutol, não é? Inflamação do nervo, com muita dor retroocular, suspensão da medicação e substituição. Hepatotoxicidade que pode acontecer na pirazinamida, na isoniazida e na rifampicina. Logo de cara, nos primeiros meses, né? Se isso acontecer, tem que suspender e fazer a substituição do medicamento. Hipoacusia, streptomicina, suspende. Trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, inicialmente você observa, mas se for uma coisa importante, e que você, já que estamos falando de 2 meses, no exame hematológico, dos 30 dias e dos 60, você talvez precise suspender a rifampicina e reiniciar um esquema especial, sem esta medicação.
Nefrite intersticial, também da rifampicina, mesmo procedimento. E a rabdomiólise, né, com mioglobinúria e insuficiência renal, que é um quadro muito grave, você também precisaria suspender. E tendo recobrado as condições mínimas, retomar o tratamento. Quando estamos diante de uma infecção latente, né, de tuberculose, a isoniazida está aqui preconizada, com a duração de 6 meses. E que pode também, tem esquema para crianças, adultos e adolescentes, né? E nós vamos ter um fluxograma que vai nos orientar como é que nós devemos trabalhar. Como é o segmento clínico? Bom, estamos falando aí de medicações que têm uma metabolização hepática, portanto, precisa de uma avaliação da função hepática. Essas enzimas precisam ser avaliadas periodicamente. Não que signifique que a alteração delas por si só é indício de gravidade, mas assim, uma alteração significativa das taxas de ALT, AST, fosfatase alcalina e gama-GT indica uma alteração no funcionamento do fígado em si. E no médio e longo prazo isso pode causar lesões mais profundas nos hepatócitos, e isto não é o que a gente quer. Outra questão é o teste rápido do HIV, que é necessário ser feito. Vamos lá. Dentro dessa perspectiva do segmento clínico, e aí estando necessariamente na atenção primária à saúde, a gente tem a questão do tratamento diretamente observado. É uma estratégia muito importante, porque, por conta de todos esses processos de reações adversas, né, muitas vezes os pacientes desistem do tratamento e isso acaba levando ao retratamento, né, e acaba sendo muito ruim para a pessoa e para o serviço e para o sistema, até porque o gasto acaba sendo maior. Então se convencionou que a gente teria a perspectiva de um tratamento diretamente observado, e nada mais é que uma supervisão, né, periódica, que pode ser diária ou dia sim, dia não, daquele que está no tratamento com a tuberculose, e esse papel pode ser desempenhado pelo agente comunitário de saúde, onde ele existir. Tá? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a dimensão da vigilância em saúde. As ações de atenção primária, na verdade, elas são, em geral, ações assistenciais, ações de vigilância, ações de educação e ações de gestão, né? Que são os 4 elementos da atenção primária à saúde. Nós trabalhamos a dimensão assistencial e agora vamos trabalhar um pouquinho a dimensão da vigilância epidemiológica. Não trataremos nesta aula de questões relacionadas à gestão e, em certa medida, abordamos alguma coisa de educação, né? A partir daí, entretanto, o nosso foco aqui foi mais na questão assistencial e agora de vigilância em saúde. Quando a gente tem uma pessoa com tuberculose, no nosso serviço, no nosso território, a gente está diante de uma pessoa que a gente costuma denominar caso índice.
Ou seja, aquela pessoa que tem a tuberculose pulmonar, por exemplo, ativa, se considerarmos a tuberculose pulmonar como sendo o carro-chefe dessa conversa aqui. Com baciloscopia positiva, este caso indica a necessidade de uma atitude vigilante. E para isso a gente precisa identificar, por meio da busca ativa, vamos aqui, ó, os contatos desta pessoa, ou seja, toda e qualquer pessoa que compartilha o ambiente, convive com a pessoa, seja em casa, seja no trabalho, seja em instituições de longa permanência, na escola, né? Porque há possibilidade de que esse contactante possa vir a desenvolver em algum momento também a doença, pela cadeia de transmissão. Para quê? Para fazer a prevenção do adoecimento, o diagnóstico precoce dos casos de doença ativa, caso eles existam, e interromper a cadeia de transmissão. Nós vamos agora trabalhar dois diagramas, né? Fluxogramas, na verdade, para demonstrar um pouco esse trabalho da vigilância epidemiológica. Primeiro aqui em relação às crianças, não é? Vamos imaginar que alguém, não é, se infectou com o bacilo de Koch, e temos aqui uma criança que chega para nós como contactante, né? Vai à consulta e a gente precisa verificar algumas questões. Se ela é sintomática, vamos olhar para o lado de cá, à direita, né? Se ela é sintomática, a gente parte logo para a investigação de tuberculose, certo? E neste caso, se estivermos diante de uma tuberculose efetivamente, aí aquela história, baciloscopia, raio-x de tórax, não é? PCR, a gente trata. Se não tiver nenhum indício de tuberculose, a gente exclui o caso de TB e prossegue a investigação para outros tipos de tuberculose ou outras doenças. Se ele está assintomático e é contactante, raio-x de tórax e prova tuberculínica. Se o raio-x de tórax é suspeito, prossegue a investigação para a tuberculose. Aí cai aqui, né, nesse mesmo esquema, que pode ou não evoluir para tratamento. Se o raio-x de tórax é normal, duas possibilidades. O teste tuberculínico com critério para infecção latente, tratar com infecção latente, com isoniazida. Se o teste tuberculínico não está acompanhado de critério, né, de infecção latente, com 8 semanas repete a prova tuberculínica, certo? Se houver a conversão, o aumento, né, dos milímetros da prova tuberculínica, trata com infecção latente, se não, dá alta com orientação. Isso aqui é o caso criança. Vamos ao caso adultos. Adultos e adolescentes, ou seja, acima dos 10 anos, nós já tratamos desta forma. Considerando aqui sintomáticos e assintomáticos. Se o sintomático for, a lógica é investigar TB. Se a TB confirma, tratar. RIP, RI. Se não der TB,
prossegue a investigação. Se é assintomático, prova tuberculínica, dependendo do tamanho, 5 milímetros a mais, raio-x. Se o raio-x for normal, tratar com infecção latente. Se for suspeito, prosseguir a investigação para a tuberculose. Se for menor que 5, com 8 semanas repete a prova tuberculínica, verifica se há conversão ou não. Se a conversão não existiu, desculpem, alta e orientação. Se ela existiu, raio-x de tórax, e dependendo do resultado, a gente atua. Se normal, tratar com infecção latente. Se suspeito, prosseguir com investigação para tuberculose resistente. Certo? Tuberculose pulmonar. Desculpe. Tuberculose pulmonar. Vigilância epidemiológica, muito importante, portanto, na definição do caso, no diagnóstico precoce, na identificação dos contactantes, no segmento clínico, para que o segmento clínico seja seguro, né? E no acompanhamento do caso até a cura completa. Então, como eu disse, tuberculose é doença de notificação compulsória. A rigor, não há necessidade de ambiente especial para fazer o acompanhamento. Entretanto, dependendo do tipo de manifestação e das condições do paciente, podemos estar diante da necessidade de referenciar para serviços secundários, terciários e até hospitais. Mas o processo de vigilância epidemiológica é um processo que segue o curso do tratamento, identifica o momento em que o paciente pode contaminar outros, o momento em que, controlado o processo infeccioso, ele deixa de contaminar as outras pessoas, portanto, rompe-se aí a cadeia de transmissibilidade, né? Acompanha a comunidade, acompanha o desenvolvimento do caso na família, no ambiente de trabalho, presta as orientações para evitar aglomerações e, inclusive, ordena todo o fluxo de investigação laboratorial e até de saúde do trabalhador relacionado ao caso de pessoas com doenças infecciosas, no caso específico, a tuberculose pulmonar. Ok? Esperamos que vocês tenham compreendido as principais questões relacionadas à tuberculose pulmonar. O assunto não se esgota aí. É necessário um aprofundamento nos estudos. O Sistema Único de Saúde possui muito bons manuais e com excelente qualidade técnica e embasamento científico para orientar todas as ações dos profissionais de atenção primária relacionadas ao enfrentamento da tuberculose. Porém, também existem atualmente, né, principalmente na Sociedade Brasileira de Pneumologia, de Infectologia, né, bons recursos, guidelines, protocolos que nos ajudam a enfrentar os casos de tuberculose, né, enquanto particularidades do Sistema Único de Saúde, do Sistema de Saúde Pública, em relação às doenças infecciosas negligenciadas. Dentro em breve faremos um novo
encontro para tratar de outros assuntos. Esperamos revê-los em breve.